Prazer Noite. que a gente retorna às atividades, né, do evento, o evento de nome Quintas Matemáticas. Agora, mensalmente, né, cada mês a gente vai ter esse momento de troca de informações, né, de conhecimento, de assimilação, né, de novos conhecimentos. E a gente está muito feliz com esse retorno, depois de 60 dias, né, de atividades. Então, eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui presentes, agradeço, dou um salve a todo mundo, agradeço a presença de todos, em especial aos colegas, aos meus colegas que estão aqui do Departamento de Matemática, né, e da licenciatura de Matemática. Esse é um projeto que é um projeto original do GT4, né, o Grupo de Trabalho 4 da licenciatura de Matemática, que acontece dentro das atividades do Departamento de Matemática. É um projeto original do NDE, inclusive, né? Então, um salve a todos os meus colegas que estão aqui presentes. Também queria agradecer a participação da diretoria, o DEPAI, né, na pessoa da psicóloga Nádia, que tem nos apoiado muito, constantemente, com esse projeto, mesmo com toda a logística, né, que o DEPAI tem que cumprir por conta dos vários eventos e das várias lives que têm acontecido nesse movimento de atividades remotas. Então, queria agradecer, em especial também aos nossos colegas, professores ou não, intérpretes que estão aqui, Edmilson, Suzana, Tainá e Wilsima. Queremos agradecer muito, porque o trabalho de vocês é muito importante e esse valor a gente tem que dar. Queria também agradecer especialmente os colegas do GT4 que estão aqui, né, presentes, em especial a professora Norma, que tem sempre nos apoiado nessas questões de fórum mais tecnológico aqui, né, no Zoom, né, sem ela eu não sei como é que seria nós aqui. Então, eu queria agradecer a todos vocês, e em especial ao nosso palestrante, né, esse palestrante que nos foi muito caro chegar até aqui, porque tem muitas atividades, né? O nome dele é Alexandre Boleira Lopo, um nome famoso, né? Boa Conhecido. Eu era noite. menino quando já ouvia falar nesse nome. Veja quanto tempo tem. Então, o professor Alexandre Boleira Lopo, ele tem doutorado em ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e o título da tese dele foi Modelagem Estocástica do Índice de Radiação Ultravioleta na costa leste do Nordeste do Brasil. Puxa, muito bom isso aqui, hein? Muito importante. O mestrado dele foi em Engenharia Mecânica, pela Universidade Federal também do Rio Grande do Norte, a UFRN, e o título da tese da dissertação dele foi Desempenho de um sistema de aquecimento por coletor solar construído com material alternativo. Isso foi em 2010. Muito bom. Ele também tem um outro mestrado, hein? Muito estudioso ele, tem um mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Internacional de Lisboa, Portugal, a UIL, né, de lá de Portugal, e o título da dissertação dele foi Educação Profissional e Educação Matemática, Competência em Matemática para a Formação em Eletrotécnica, ano de 2005. O professor Boleira também tem especialização em Planejamento e Gestão Escolar pela Universidade Estadual da Bahia, campus de Barreira, a UNEB, e o título foi Cefet Bahia, olha aí, Unidade de Ensino de Barreiras, Gestão Democrática na Educação Profissional. Também tem especialização em Instrumentação e Metrologia, na área de matemática aplicada, com o título Field Bus, Protocolo de Comunicação. Tem outra especialização em Matemática Aplicada, Instrumentação e Controle de Processos, pela Universidade Federal da Bahia, e tem a graduação em Licenciatura em Ciências com habilitação em Matemática pela Universidade Estadual de Pernambuco.
Olha só o currículo do homem, hein? Ele ficou com medo de eu ler Obrigado, o lápis Fernando. dele. Pois bem, ele Obrigado, Fernando. Obrigado. atualmente é professor do Instituto Federal da Bahia, né? Está lotado no campus de Camaçari, é inclusive coordenador da licenciatura de matemática de lá, de Camaçari, e também é professor da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB. Qual é o campus, Alexandre? Campo Salvador. Campus Salvador, beleza. Para terminar, então, ele tem alguns projetos interessantes. Projeto de pesquisa dele atual, ensino e aprendizagem de matemática com auxílio de TIC. Olha só. E também potencial de energia solar da cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. E tem também mais um projeto de extensão atual, que é matemática para a cidadania. Portanto, eu me esqueci de dizer que ele é professor, né? Isso é importante, né, Alexandre? Com certeza. Obrigado, Eu acho que é o Fernando. mais importante, mas vamos lá. É, Dito isso, nós estamos muito ansiosos para ouvir você falar sobre modelos de séries temporais, um ensaio com dados da curva de Kimi, não sei se eu soletrei certo, e eu tenho a feito. impressão que vai dar o que falar, né? Eu queria deixar você à vontade, queria convidar o público também a interagir pelo chat, né? O professor Alexandre, então, vai preferir explanar primeiro, ele prefere dessa forma. Então, ele vai explanar. Assim que ele terminar, a gente vai fazer o levantamento das questões no chat e vai trazer para ele o que ele puder responder, ele vai responder. Também é importante dizer, não sei se aí eu sou norma, que tem um linkzinho, como sempre que vocês preenchem no final, né? Faltando aí 5, 10 minutos para o final da live, existe esse link que vocês vão clicar e certamente vou encaminhar vocês ao certificado. Não é isso, Torminha? Quer dar uma palavra? Não, fica à vontade. Exatamente. Boa noite a todos e a todas. Então, nos últimos 15 minutos, nós vamos liberar pelo chat um formulário do Google que tem duas finalidades. Uma é avaliar a palestra, né? Avaliar em termos gerais como foi a transmissão, né? E umas perguntas simples, de avaliação mesmo de evento. E também, a partir da sua resposta, você coloca o seu nome completo em letras maiúsculas e o seu CPF, e aí o certificado vai direto para o seu e-mail indicado. Ok? Obrigado, então, professor Fernando. Boa noite a todos. Professora Norma também. Alexandre, fique à vontade. Agradeço ao convite, agradeço também aos trabalhos dos intérpretes. E como é bom manter atualizado o Lattes, né? Apesar de que tem algumas informações um pouco desatualizadas, o professor Fernando foi lá no Lattes e acabou mostrando um pouquinho da minha formação, que é um pouco eclética, né? Por conta da minha trajetória de estudos na área de engenharia, na área de ciências, de clima, e a formação básica, que é em matemática. Para incorporar mais uma informação ao currículo, eu queria trazer uma informação importante, que a minha formação no ensino médio foi no Instituto Federal, eu fiz eletrônica, então eu me orgulho muito ter feito parte também como estudante do Instituto Federal, da qual hoje eu sou professor, e que ontem comemorou 111 anos de trajetória, né? E isso vale a pena comemorar nesse momento que a gente tem que valorizar bastante a educação profissional, a educação superior. Então, eu queria deixar esse registro. Sem antes, né, lembrar também da importância desse momento que estamos vivendo, me solidarizar com as pessoas que estão passando por dificuldades em relação a essa crise sanitária, registrar que esse distanciamento está sendo realmente necessário para a gente enfrentar esse problema com a doença Covid-19. Bom, eu vou trazer um trabalho que mescla a minha formação em matemática
com a formação em ciências ambientais, ciências do clima, de qual tive a oportunidade de fazer um curso de doutorado nessa área, em que eu pude trabalhar com séries temporais. E eu fui admitido nesse programa exatamente pela minha formação em matemática. Então, fui convidado a trabalhar com esse tema. Então, eu vou fazer uma abordagem em que, no final, eu vou fazer um ensaio com software R ou R, aplicando e mostrando a você os resultados. Bom, agora que estava vendo? Qual é o problema que nós temos no momento, né? Essa curva que vocês estão percebendo aí é a curva de concentração de dióxido de carbono no ar, a curva Killen. Killen em homenagem ao cientista que começou a fazer as primeiras medições. Então, ela é uma série temporal, porque ela, como está dito no texto, é uma coleção de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. Então, essa sequência de dados, o Killen, ele deixou um grande legado para a ciência quando começou a fazer as primeiras medições numa ilha chamada Manoa Loa, que fica no Havaí, bem no centro do Pacífico. Deixa eu ver se eu consigo aqui, fiz um teste mais cedo, mostrar aqui no Google Terra a localização dessa ilha. Então, é importante essa discussão em relação ao dióxido de carbono, já que nós estamos vendo aí alterações climáticas que estão afetando a produção de alimentos, estão fazendo que haja eventos extremos. Então, essa discussão que eu estou procurando trazer para vocês é relacionar um pouco da matemática, dos modelos de séries temporais, com dados reais, né, obtidos em sites de universidades mundo afora. Em geral, os americanos têm uma transparência nos dados muito boa, os europeus também, e a gente consegue fazer algumas simulações com dados reais. Ao final dessa apresentação, a gente vai estar fazendo uma simulação com dados reais. Está carregando aqui o Google Terra? Está demorando um pouco? Sim, Alexandre. Sim. Obrigado, Norma. E nós vamos visualizar aqui um pouco onde é que está essa ilha no Pacífico. É uma ilha vulcânica, né, tão isolada dos continentes, então só poderia ser uma ilha vulcânica, apesar de ter um vulcão ativo. Esse observatório ele consegue retratar toda a quantidade ele retrata a concentração de dióxido de carbono no ar em todo o planeta, por uma questão de homogeneização da circulação atmosférica. Há uma homogeneização. Essa medição aqui é um retrato do que está acontecendo no planeta todo, em termos de acumulação de CO2 na atmosfera. Então, está aqui esse conjunto de ilhas, e o observatório está aqui, permitindo uma coleta, inclusive, mais limpa em relação a observatórios localizados no continente. Bom, vamos então voltar aqui para os slides, para a gente discutir mais sobre o modelo. Bom, um modelo de série temporal, ele tem essas propriedades: a tendência, que é uma componente importantíssima,
a ciclicidade ou sazonalidade e os resíduos ou os erros. Então, estão ligados aí ao ruído, né? A componente aleatória. Aqui nesse gráfico a gente consegue mostrar para vocês a tendência, né, já com a filtragem. Aqui, ciclicidade, e esse último, a gente consegue ver os dois em soma. Todos os dois aqui já passaram por processo de filtragem. Então, aqui vocês têm esses mesmos dados com os ruídos. Então, essa aqui é uma amostra do que a gente vai modelar. E para fazer o modelo, a gente vai ter que ter algumas preocupações. Lembrando que nessa análise das séries temporais, a gente analisa a tendência, a sazonalidade ou ciclicidade. A sazonalidade é muito importante numa série temporal. E o ruído, os resíduos, no caso, também são analisados. E para que fazer essa análise, fazer modelagem? Exatamente para fazer a previsão. Então, a importância desse trabalho de modelagem, levarmos para uma instituição, para o ensino, a modelos de equações diferenciais, a modelos através de métodos de mínimos quadrados, polinomiais, logarítmicos, modelos de várias estruturas. Esse que a gente vai utilizar é um modelo de série temporal que a gente pode fazer previsão. Os modelos de regressão, por exemplo, eles não permitem isso, você fazer previsões. É mais para interpolações, apesar que você pode fazer previsões. Olá. Bem, aqui eu trago os modelos, né, modelos paramétricos, aqueles que a gente vai estar associado ao domínio do tempo, e os modelos paramétricos, como o nome já diz, são a partir de determinadas definição de parâmetros. Tem os não paramétricos, que você tem um número infinito de parâmetros, então não é possível determiná-los. Eu trago aqui em destaque o modelo que a gente utilizou de série temporal, a gente discutiu um pouco mais sobre ele, que é o ARIMA, que é o autorregressivo integrado de médias móveis. Médias móveis nós estamos vendo bastante na televisão, é um filtro muito utilizado agora para análise dos dados de casos de Covid e de óbitos em relação a essa doença. Então, média móveis é um filtro, esse filtro está sendo usado no caso dos dados de Covid, é um filtro de média móvel de frequência 7. 7 dias você faz uma nova média. Então, a gente utiliza isso, no caso, para nossa modelagem também, só que em outras frequências. Falando em frequência, a gente podia estar analisando uma análise de séries temporais através do domínio da frequência, que é aí uma análise espectral, uma wavelet, por exemplo. E nós temos também, no caso do nosso curso aqui, analisando a dependência serial, nós vamos utilizar a autocorrelação para analisar no domínio do tempo. A autocorrelação é uma análise da correlação com a própria variável, utilizando-se de uma defasagem, porque a correlação, em geral, a gente trabalha com correlações entre variáveis distintas, e aí pode fazer alguma suposição de causa e efeito. Então, em relação a modelos ARIMA, né, a gente tem uma forma de apresentar eles. Nós utilizamos a nomenclatura ARIMA e os termos, os parâmetros P, D e Q. Esses parâmetros que são objetivo do nosso cálculo. Então, nós vamos determinar esses parâmetros e aí vamos encontrar o modelo, e o mais importante dessa modelagem é fazer a previsão.
No caso, os parâmetros P, D e Q, eles estão relacionados a uma daquelas características do ARIMA, né? O P é o modelo, está relacionado ao número de defasagens, mas ligado ao fator autorregressivo. O que é um fator autorregressivo? É analisar a série. É bom destacar a vocês que esse método que nós estamos utilizando é univariado, não é multivariado. Então, nós vamos usar a própria série, os valores históricos, para definir um valor futuro. Então, a gente parte do que está acontecendo no passado, por isso que nós usamos o termo regressivo, para determinar o futuro. O D é a diferenciação para retirar a sazonalidade, e o Q é um de média móveis que está ligado aos resíduos. Então, a gente acaba tendo uma estrutura aqui simplificada, algebricamente falando, de um W, né, T, né, o índice T está relacionado ao tempo. Parâmetro φ aqui também ligado à variável W, aquela que nós estamos projetando, mas vocês observam que o índice aqui é T-1. Então, estou analisando uma defasagem unitária. Se eu estiver usando anos, a frequência, mês, dia, tudo isso também depende da frequência que eu estou usando. Mas aí que vocês estão vendo a característica de autorregressão do modelo. Para eu fazer uma estimativa, eu vou olhando os sinais que estão no passado. O média móveis é o termo Q, está relacionado aqui aos resíduos, né, aos erros. E aqui a gente utilizou como letra grega, para os parâmetros em geral a gente usa letras gregas, o θ. E temos aqui o epsilon, né, o E, pode ser o E também, como os erros. O termo D está ligado ao grau de homogeneidade, né, da série e a diferenciação que nós vamos utilizar para definir ela. Pode estar um pouco complicado, né, um pouco abstrato, mas a estrutura é olhar o passado, né, o sinal autorregressivo, fazer um ajuste nos erros, que são os resíduos, e a gente vai ter assim um modelo alinhado. A criançada aqui em casa está conversando um pouquinho alto, vou pedir que vocês me perdoem por conta disso. Então, o modelo ARIMA, a gente tem aqui também algumas condições para ele. Se ele tiver os parâmetros D e Q zerados, ele seria um modelo apenas autorregressivo. Se ele tiver aqui nesse último apenas o índice 1, S1 representa a defasagem de uma frequência, a gente usa o termo em inglês lag. Se ele tiver uma defasagem unitária, apenas na média móveis, ele seria um termo apenas de média móveis e não teria o fator autorregressivo. E também tem um caso apenas daquele que está ligado à diferenciação, que a gente usa a palavra integração. Bom, no caso de uma série de 50, a série que nós vamos trabalhar é uma série de 1958, quando Charles Killen começou as primeiras medições, até 2020, coletei os dados no site de julho desse ano. É uma série relativamente grande, tem um número de dias grande. E apareceu aqui meu herdeiro, é chamada de série, é uma série relativamente longa, mas ela tem uma sazonalidade. A sazonalidade precisa ser mensurada no modelo. Então, ele passa a ganhar o termo S e passa a ser um modelo SARIMA, que é um modelo que você vai incorporar os mesmos parâmetros para a parte sazonal.
para essa variação do modelo. Então, a gente utiliza aqui jaletas em caixa alta, né? P, D e Q, para a construção do modelo. Então, a gente vai fazer isso através do R, lembrando aqui que existe uma autoria intelectual dessa modelagem. São os cientistas Box e Jenks. Então, eles foram que desenvolveram essa modelagem, inclusive, de forma a homenageá-los, também se utiliza a denominação modelo Box-Jenks. Então, eles desenvolveram a ferramenta de cálculo para esse tipo de modelagem. Só que eles usaram para uma questão mais financeira, o mercado de ações futuras. Então, eles foram impulsionados dessa forma. Hoje, a questão ambiental é muito bem aplicado por conta dessa característica de sazonalidade. O mercado financeiro também tem essas características. Claro que também há dados espúrios, né, fatos que fazem com que haja alterações nesses dados. No caso do mercado financeiro, há uma volatilidade maior dos dados. Bom, então o objetivo do modelo é determinar P, D e Q. E para isso a gente vai usar, para determinar esses valores ou esses termos, a gente usa os coeficientes de autocorrelação. A correlação de qualquer variável com ela mesmo é 100%. Mas com o seu passado, ela vai diminuindo. Então, a depender dessa autocorrelação, o quanto eu conseguir diminuir dessa autocorrelação, o meu modelo vai ganhando, retirando a sazonalidade. Ele vai se estacionando. Então, vocês têm que abstrair nesse sentido. Que ele vai estacionando e você consegue gerar um modelo sem que essa sazonalidade que gera um resíduo enviese esse modelo ou torne ele não válido. Como é que o modelo não é válido? É quando a análise dos resíduos desse modelo não respeita algumas condições que a gente vai falar. Então, os resíduos do modelo têm que ter uma determinada característica. Então, aqui, todos esses parâmetros do modelo, aí você tem a referência, Box e Jenks foram os criadores. Bom, a estimação do modelo, né, ele ocorre, né, através de aplicação de algoritmos, que manualmente seriam muito complexos. Então, a gente utiliza ferramentas de modelagem e cálculo, né? No caso, a gente vai usar uma ferramenta livre, que é o R. Agora eu vou começar a entrar um pouquinho, depois de fundamentar a parte teórica do SARIMA, que é um modelo autorregressivo integrado de média móveis, sazonal. Vamos falar da realidade dos dados. Os dados do observatório em Manualua, eles são dados aqui mensais, e nessa figura, nesse primeiro gráfico, são dados mensais, e uma análise rápida, vocês percebem como o nível de dióxido de carbono, esse dado aí é de 1960, que a medição foi de 58, então, a 2020. Olha a quantidade, se a gente for analisar uma derivada, o coeficiente angular aí está realmente mostrando um crescimento bem acelerado dessa concentração. E a gente sabe, eu não posso deixar de falar, que esse é um gás de efeito estufa. É um gás que gera o efeito estufa. É importantíssima a presença desse gás na atmosfera. Menos de 1% da atmosfera é composto de outros gases. 23% oxigênio, 70 e tantos por cento nitrogênio
Mas, se vocês olharem esse segundo gráfico, vocês percebem que havia uma certa estabilidade do nível de oxigênio, CO2 na atmosfera. Entretanto, nesses últimos anos, né, está acontecendo uma elevação bem maior. Desde a Revolução Industrial, século passado, começou a haver já um crescimento dessa curva. O patamar normal era de 250 partes por milhão. Então, hoje a gente está caminhando para 420. Então, se preocupa, né? Por isso que no mundo inteiro uma preocupação em relação ao Tratado de Paris, que os países todos se empenhem. E hoje no Brasil a gente vê esse problema das queimadas agravadas também pela mudança climática, né? O clima está mais... Os efeitos extremos, né? Seca, tempestade. Essa semana no Rio de Janeiro teve a chuva por um mês inteiro. Então esses eventos vão cada dia mais aumentando. Claro que a nossa discussão aqui vai ser mais em relação ao modelo, mas ele está dentro de um contexto que é as mudanças climáticas que estão aí caminhando aí para gerar muito mais problemas do que esse que estamos vivendo em relação à Covid-19. Então, esse ensaio, a gente que utilizou, chama de ensaio. O ensaio acontece em laboratório. Então, a gente não coletou os dados, mas a gente vai fazer um ensaio de modelagem com esses dados e a construção de um modelo SARIMA para essas medições de CO2 do Charles Killer. Foi dividido nessa estrutura, né, que foi o estudo descritivo, a análise e decomposição da série temporal, a construção do modelo SARIMA, né? Na verdade, esse ensaio eu já construí outros modelos que não tiveram sucesso em termos dos resíduos. Observem aí que o modelo tem uma etapa de análise dos resíduos. Esses resíduos, se eles não obedecerem, se o meu modelo não tiver resíduos com uma determinada característica, ele não é válido. Então, eu fiz um modelo de regressão polinomial, de ordem 3, não consegui modelar, então parti para o SARIMA, que ele consegue tirar essa questão da sazonalidade e gerar um modelo com independência dos resíduos, que é uma das características que a gente vai falar. E no final, que é o item 4 aí, a previsibilidade, né, as simulações futuras, que é o que mais interessa para o modelo. Os dados foram obtidos nesse site do Instituto de Oceanografia, ligado à Universidade de São Diego. Esse link, a gente consegue obter esses dados através da planilha Excel. Só que eles estavam em dados diários. Eu coloquei ele em dados mensais para fazer a modelagem. Que os dados diários, em geral, tem muita... inclusive, tem alguns problemas de espúrio. Chama de outlier, né? E nós tivemos aqui, como ferramenta de cálculo, o software RE, que é o software gratuito. Ele trabalha bastante com modelagem também. Ele é muito poderoso e é totalmente gratuito, porque é um pool de universidades que estão criando pacotes, aplicativos, né? A gente poderia chamar assim, esses pacotes seriam aplicativos que você baixa no seu software, ele gera modelos, análises, ok? Bom, estamos chegando aos resultados, caminhando assim para a parte mais importante dessa apresentação, né? Eu costumo, nas orientações de TCC, falar aos meus alunos, a parte mais importante de um trabalho
é a parte dos resultados que você faz as análises. Então, nós conseguimos gerar esses resultados que estão aí, né? Na parte descritiva, eu não me preocupei muito em fazer gráficos, mas a média já está acima das primeiras medições, 13%, e os valores atuais, eles já estão superiores em relação à média. Então, a média já é um grande amortecedor dos dados. Você tem aqui a curva, no início, em torno de 300, lá já estamos em 400, e a média é amortecedor disso, né? Ele acaba, vocês olhando os gráficos aí do Covid, você vê que a média ele diminui toda aquela variação. É um filtro, no caso de média móveis. Então, os dados atuais já estão 16% em relação a essa média. Estão bem maiores em relação ao início do período. Esse aqui é a decomposição dessa série, né? O primeiro são os dados. O segundo, a característica sazonal. É mais uma descrição aqui para vocês. Observem que os dados vão de 320 a 400. A tendência que foi decomposta da série está aqui também, mostrando uma inclinação que aproxima muito com a reta. Por isso que eu tentei aplicar um modelo de regressão linear e não deu certo, por conta dos resíduos e por conta dessa característica sazonal. Esse aqui está ligado, né, às diferenças e aos resíduos. O modelo que foi gerado, a gente vai mostrar os gráficos, né, a função de autocorrelação me permitiu determinar um lag. Foi fácil o ajuste. Isso aí é o pesquisador que faz. Eu fiz um lag de uma frequência. No caso, meus dados estavam na frequência mês. E a autocorrelação caiu bastante. Então, esse é um indicativo de que meu modelo está gerando um resultado satisfatório. É assim o critério de seleção do meu termo autorregressivo. E aqui nós temos, com essa diferenciação de uma unidade também de frequência, eu consegui zerar também o problema dos resíduos. E para mim foi satisfatório gerar esse modelo SARIMA com esses parâmetros P, Q e D unitários. Todos ficaram unitários e foi satisfatório. Eu podia aprimorar mais o modelo, colocando mais coeficientes. Então, ele ficou aqui dessa forma, né? Esses dois primeiros parâmetros estão ligados aos termos autorregressivos, né? O primeiro autorregressivo simples, T-1, e o segundo é o componente sazonal, 12 meses. Então, a gente volta a componente sazonal, um período de 12 meses, fecha um ano, para o nosso modelo. E esses dois últimos parâmetros são ligados aos média móveis e resíduos. Então, a gente vai fazer a análise do resíduo, que é uma parte importantíssima no modelo de regressão, modelo SARIMA, e a gente tem que analisar 3 características, que se os dados estão com a curva normal, né, os resíduos gerados estão normalizados. Então, eu usei o teste Shapiro-Wilk e deu 0,14, o p-valor, o valor de significância, que, sendo acima de 5%, é satisfatório. A independência dos resíduos, que foi o problema que eu, no ensaio que eu fiz com dados, utilizando o modelo de regressão, eu não consegui. Eu tentei fazer um modelo mais simples possível de regressão, não foi possível, gerei esse modelo SARIMA. Então, aqui sim, há uma independência dos resíduos. Então, o meu modelo não tem viés, ele tem dados, tem os resíduos não estão caminhando para, não tem dependência entre si. Então, eles são independentes. E aí foi o box parser, o 078. A variância também tem que ser constante, eles têm que ser homocedásticos. Agora o valor aqui eu acabei deixando no software.
Sempre aqui a gente está considerando uma análise de confiança, né, um intervalo de confiança 95%. Aqui nesse parágrafo final nós temos essa análise. Bom, o gráfico não está ajudando muito, mas esse primeiro aqui são os dados. Aqui a função de autocorrelação. Então, ela é muito alta, essa função, se você não faz a diferenciação. A partir de uma primeira diferença, a autocorrelação caiu bastante, caiu no nível de confiança aqui, eu achei suficiente para o nosso modelo. Eu podia usar uma diferenciação de 2, quer dizer, você fazer a subtração de 2 períodos, mas não foi suficiente para esse caso, para esse ensaio no nosso laboratório de estatística, de matemática, que a gente utilizou, que foi o R. Então, esse gráfico aqui está mais claro para vocês. Ele mostra esse mesmo que eu falei, tá bom? A autocorrelação. E quando eu uso a diferença de uma unidade, ele cai aqui para valores quase dentro desse intervalo de confiança. Mas foi uma unidade já caiu bastante o valor de correlação entre os dados. Já aqui foi para determinar a autocorrelação parcial, que é utilizado na média móveis. Então, também, lembrando que esses gráficos à esquerda são gráficos dos resíduos. Então, os resíduos, vocês percebem que eles variam em relação a zero, ó. Só que no final varia um pouco mais. Então, isso só aconteceu por conta da diferenciação que a gente aplicou. E aqui vocês percebem que a autocorrelação parcial também ela segue uma trajetória de queda aqui, indicando que ele está indo para um intervalo de confiança. Com uma diferenciação, eu consegui isso, resultados significativos aí para o meu modelo. Então, bastou esse teste de correlação e autocorrelação parcial para eu definir parâmetros P, D e Q. Mas eu precisava ver os resíduos. E os resíduos, como eu falei, eles foram... esse primeiro gráfico é um histograma, foram aí similares a uma curva normal. E então aí nós temos, né, o QQ-plot, que é um teste também de normalidade dos resíduos, indicando que realmente havia normalidade. Lembrando que eu fiz o teste também, um teste de normalidade. Pronto, estamos perto aqui da parte mais importante, que é a previsão. Então, eu fiz uma previsão aí usando o modelo para 10 anos ou 120 meses, que a minha frequência foi mensal. Lembrando que os dados eram diários, converti para mensal e fiz a previsão. Nesse caso, vocês observem essa linha pontilhada, é o intervalo de confiança, e nós temos essa linha central, que é a linha do modelo já. O modelo foi gerado aqui a partir do início, tá vendo? Vocês têm os dados. Observe que eu coletei dados até julho. Então, no ano de 2020, ele está aqui indicado. Um pouco mais à frente, eu tenho os dados. E aí eu jogo a projeção de 120 meses. Ele jogou, se nada for feito, lembrando que é um método univariado, ele tem a desvantagem em relação ao método multivariado, porque eu não estou vendo o que está acontecendo nas outras variáveis, como temperatura, como quantidade de gás carbônico que é jogado na atmosfera. Nada disso eu estou utilizando para fazer esse modelo. Estou utilizando dados observados autorregressivos. Então, se nada for feito, o modelo está mostrando claramente que os dados continuarão crescendo, vão atingir aí próximos aí a 435, 37, 438, por exemplo. Fiz a estimativa aí com 438 partes por milhão. Então, isso vai mostrando que a importância de
que se efetive o Tratado de Paris, por exemplo, que controla a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. O Brasil cuide mais da Amazônia, cuide mais do Pantanal, por exemplo. Não negue essa realidade que está acontecendo no caso aí das queimadas provocadas e que tem gerado aí mais emissão de CO2. Lembrando que a natureza, as plantas, elas são responsáveis em subtrair o CO2 da atmosfera, através do processo da fotossíntese. Lembrando das nossas aulas de biologia, né? Então, nosso modelo gerou esse resultado e a gente tem um critério para definir se esse modelo está bom, está ruim, que é o critério ACAIC. Mas só para vocês terem uma comparação com o modelo ARIMA, à direita, ele não consegue captar, por conta das limitações em relação à sazonalidade, ele fica constante aí na nossa apresentação, ele não consegue captar. Então, já o modelo SARIMA, que consegue captar o sinal de sazonalidade, ele consegue medir. O critério ACAIC, ele vê exatamente como é que está o modelo. Existem outros métodos de validação, que é você aplicar o modelo na própria série. O ACAIC faz mais ou menos isso, ele tenta aplicar o modelo na própria série. Quanto maior o resultado, né, pior o modelo. Então, para vocês compararem um ARIMA sem a parte sazonal, ele deu aí um AIC de 547 quase. E o SARIMA, que foi muito melhor ajustado, 373. Eu poderia fazer mais ensaios, né, mas, inclusive, por conta da apresentação ficar muito extensa, a gente só utilizou esse modelo. Então, as considerações finais da minha apresentação, antes de a gente rodar o R, é que o modelo final ficou um SARIMA de parâmetros 1 vezes 12, que é a parte sazonal, nós estamos trabalhando com meses. E as previsões, né, a gente calculou ali em torno de 438 ppm. Então, atualmente esse valor já está bastante alto, mas a gente verifica que ele vai aumentar mais. Isso significa que esse valor vai estar, a última medida que eu dirigi foi 414, mas o valor em relação ao início das medições, esse valor, daqui a 10 anos, por exemplo, né, vai estar... Deixa eu só retirar aqui minha própria imagem, está atrapalhando aqui a leitura. O valor anterior é superior em 39% ao início das medições em 1958, com 314 ppm, e superior 5,7% à última medida mensal. Então, a minha projeção é quase 6% maior em relação aos dados atuais. Isso a gente está contabilizando aqui menos de 10 anos. Então, a taxa de variação aí de crescimento aí em 10 anos de quase 6%. Então, se continuar essa taxa, a gente sabe que os efeitos climáticos aí vão aumentar, com certeza. Aí fica essa ressalva, né, que é importante a gente repensar o uso das energias não renováveis, né, os gases de efeito estufa, né, já tem na Europa, já vai ser adotado aqui o carro elétrico em definitivo. A gente vai ter que pensar nisso, porque o carro é um grande emissor de CO2 na atmosfera. Temos das referências aqui, e eu vou colocar aqui o R para a gente rapidamente gerar os resultados, para a gente ver. E, na verdade, a gente vai mostrar código e vamos rodar aqui para vocês. Então, aqui eu tenho, nesse primeiro quadro, o meu console, onde são gerados os resultados. Coloquei aqui no centro os gráficos e aqui o código ou script, como queiram. Eu vou selecionar tudo aqui e gerar aqui, só para ilustrar a vocês
a geração dos resultados. Então, ele está aí rodando, usar um termo bem popular, né? Ele está processando, a gente costuma chamar de rodando o programa. Então, vocês vão ver aqui, ó, no primeiro, a série de dados, tá vendo? Aí os gráficos que eu fui utilizando, a decomposição, CO2, aqui a série diferenciada. Todos os gráficos que a gente utilizou na apresentação foram gerados através desses comandos. Aqui, no primeiro, nós temos o console, que é alguns resultados. E eu vou abrir um pouco mais, para a gente ver alguns resultados que estão ligados aqui aos testes que a gente aplicou e ao modelo Sarima, né? Inclusive, esse tutorial aqui, esse código, está bem na base de tutorial, ele está funcionando como tutorial, vou detalhando algumas informações. Então, o modelo Sarima está aqui, o Arima e o Sarima com seus coeficientes. Então, pessoal, o nosso modelo foi gerado através dessa modelagem, uma modelagem que não é trabalhada, por exemplo, na graduação em matemática, né? É mais trabalhado em cursos de estatística e cursos de pós-graduação. Então, eu queria registrar aqui acho que a preocupação de todos em relação a esse problema do aquecimento global e, claro, deixar à disposição de vocês o espaço para as perguntas e lembrando que tudo que foi apresentado aqui é gratuito. Tudo foi pedido em sites de forma gratuita e forma livre. O software, os dados que nós obtivemos também foram numa página da Universidade Livre. Então, registro aqui, meu muito obrigado pelo espaço e aguardo as perguntas ou contribuições. Não precisa ser só perguntas, não. Tem professor Julian, outros professores da UNEB, que eu registro aqui, do IFBA, alunos, estudantes. Então, registro aí também a importância das contribuições. Obrigado. Ok, Alexandre. Muito boa palestra, bastante elucidativa, pesquisa na área de matemática, né? É o que nós precisamos também para, inclusive, compreender os fenômenos naturais, né? A importância da interdisciplinaridade, né? Em termos de arte, Bem lembrado. Matemática dialogando aí com as questões naturais e respondendo, né? E auxiliando, porque na medida do possível, quando uma série temporal como essa, né, que é uma série eminentemente matemática, que tem propriedades matemáticas e que consegue nos auxiliar, né, nas previsões dos acontecimentos, não só as questões mais inerentes ao ser humano, como também em termos de conhecimento, é muito importante isso, né? Portanto, é algo novo, inclusive, né, para a licenciatura, que também precisa conhecer esses objetos matemáticos, né, que são muito importantes. Eu não vi ainda nenhuma questão aí pelo chat, não recebi também, mas eu tenho a impressão que a gente vai fazendo aqui um diálogo e, de repente, outras questões vão aparecendo, né? Pois bem, primeiramente eu queria lhe agradecer, queria ainda, dentro da possibilidade, saudar alguns colegas que estão aqui. Você também pode saudar nominalmente alguns colegas da UNEB, fique à vontade. Eu não consigo identificar por aqui, mas então temos aqui o professor Disseu, o professor Reinaldo, o professor Luiz Vasques, a professora Cleidiane,
a professora Isabel e o professor Rúlia, né, que também é da UNEB, que nos dá o prazer aqui de toda a Quinta Matemática estar conosco. Pois bem, eu queria iniciar um bloco de questões, mas questões que tem muito a ver com o que você falou, obviamente, para nível de esclarecimento para o nosso público, que é um público, na sua maior parte, estudantes de graduação. Como eu disse, foi muito bom, né? Mas assim, eu queria que você então pudesse dizer para a gente, né, uma vez que você colocou lá a série temporal com todos aqueles termos, né, coeficientes associados, mas que explicasse melhor para a gente, né, de uma forma mais próxima da licenciatura, o que seria a tendência, a sazonalidade, que tem a ver com a questão do período, né, de estudo da série, né, e o ruído, principalmente. É bom que a gente compreenda as singularidades desse ruído, né, como é que ele surge nessas séries temporais e de que forma você, então, faz como é que eu posso dizer, esse melhoramento dos ruídos para que a sua série seja a mais limpa possível. Essa é uma questão. Se você pudesse explicar esses três elementos constituintes da sua série, né, de uma forma diferente. Também pediria a você que fizesse se pudesse, uma distinção real do que seria uma série Arima e do que seria uma série Sarima. Entendemos bem que a Sarima tem a inclusão da questão da sazonalidade, mas qual é a real diferença entre elas duas? Essa é uma outra questão que seria importante a gente colocar aqui. Também eu queria que você falou sobre o clima, né? Sobre Sim. A questão do clima, das mudanças climáticas que já vem acontecendo, inclusive historiou que essas mudanças climáticas elas vêm se alterando consideravelmente desde a ocasião da Revolução Industrial, e aí a gente está falando metade do século XVIII até os primórdios, até hoje, pode-se dizer, né? Não tenha dúvida disso, e que isso certamente proporcionou uma concentração muito grande de CO2 e que tem trazido consequências drásticas para a gente, como, por exemplo, o aquecimento global, né? Também as questões de efeito estufa, né? E questões com a camada de ozônio, enfim. Mas quando você falou em clima, na questão das mudanças climáticas, com respeito a esse movimento, você também falou que por conta disso o clima tem mudado, e aí me veio a pergunta do que está hoje. Essa semana o pessoal tem dito muito isso, que essas queimadas aí seriam queimadas intencionais. O próprio governo tem dito que essas queimadas teriam sido os povos indígenas e os caboclos, né, que botam fogo nas matas, e etc. Eu queria que você falasse sobre isso, uma questão, inclusive, de esclarecimento político para todos nós. O clima pode propiciar isso, ou são os caboclos ou são os indígenas que, de fato, têm feito essas queimadas? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E quando você falou da Revolução Industrial, me lembrou também a questão dos meios de transportes que foram criados naquela época, muito em função da utilização do carvão, inclusive, né? Que certamente traz consequências muito grandes de concentração de CO2. Se isso tem a ver. E se também a questão da série temporal que você se refere, os fatos históricos que você leva àquelas variáveis lá da sua série, tem a ver com essas concentrações. Me parece que sim, posso estar equivocado, mas dentro de uma série você considerou valores históricos, ou seja, você chegou a dizer que você vai ao passado para poder prever o futuro. Essa é a importância também da história, né? Olhar o que aconteceu para prever o futuro. Mas se naquele gráfico, aquele gráfico número 2 que você mostrou, você leva isso ano a ano, né, que eu vi lá,
desde 1700 e fração até 2020, se você considera aqueles anos todos dentro do seu modelo. São muitas, Alexandre? Estou fazendo aqui para dar um... Você pode responder em bloco. Bom, você fez uma previsão legal para 120 meses, para 10 anos para frente, né? Você considerou também as medidas que foram feitas em 1958 pelos autores. Você disse que era 314 partos por minuto e que sua previsão é que chegue a 400... Por milhão, perdão, por minuto, por milhão. 438. Aí eu lhe pergunto se você também conseguiu fazer alguma comparação com outro estudo similar a essa proposta de análise do dióxido de carbono. Se fez, se bateu, se está batendo, ou se essa previsão é eminentemente sua. Bom, sobre o Tratado de Paris, que você tanto falou, era muito importante que o senhor Trump pudesse retornar, né, a participar do tratado, porque os Estados Unidos é um dos maiores emissores de dióxido de carbono. Segundo maior, só perde para a China, não é isso? A importância dele retornar, né, e parar com aquela de falar tanta besteira. Pois bem, a princípio eu acho que é isso aí. Eu queria começar mostrando a fonte aqui, Fernando, dos dados, né? Essa aqui vocês estão vendo aí, os dados foram obtidos na Universidade de San Diego, no Observatório, né, Mauna Loa. Então, aqui você tem outras informações, vocês podem obter aqui, ó, dados, tá vendo? Relacionados à questão do gelo, né? O gelo é um depositório da memória do clima. Então, aqui ele mostra, esses estudos aqui mostram a partir da Revolução Industrial. Então, vocês observem que a partir dali já começou a haver um crescimento. Era abaixo de 300, e através do estudo do gelo, o pessoal foi verificando já crescimento. Observe que essa linha aqui já é uma modelagem, né, para construir essa linha contínua aqui, trabalho de interpolação. Então, chegou aqui nos nossos dados, 1958, começa assim, ter dados diários, uma medição precisa na ilha, com Charles Killen, que ele instala lá no laboratório. O interesse dele foi um interesse mais balístico, ligado a... Sabe, os americanos estão sempre atrás de informações na frente de todo mundo para ter vantagens bélicas. Então, eles começou a fazer essas medições com esse sentido, e a gente acabou tendo foi bastante premiado ele, pelo esse legado científico, que ele também fez essas observações em relação a isso. Para os nossos alunos de matemática, que necessitam sempre contextualizar um pouco a análise dos gráficos, está aí um modelo que a gente pode analisar mais próximo aí dos dados, seria um modelo linear, né? Foi o que eu pensei que seria viável, né? Mas das medições de Killen para frente, é uma curva já se aproxima até um pouco de uma semiparábola. E antes dessa medição, a gente podia traçar aqui algum modelo linear. Então, o aluno de matemática, no ato do ensinar, no ensino médio mesmo, pode trazer esses dados reais, fazer com que o jovem, que o estudante consiga fazer a relação de contexto, né, da importância de analisar gráficos. O gráfico linear,
A gente podia colocar até essas medições e aqui uma semiparábola. Agora, em relação à pergunta dos resíduos. Os resíduos, vou voltar aqui para... Lembrando que os dados estão nessa página. Vou voltar aqui para o slide. Vou aqui no R mesmo. No R a gente tem aqui os dados, você vê aqui, ó, fazendo uma análise gráfica, né, a gente percebe até que os dados estão se aproximando aqui de uma reta. Então, nesse ensaio que eu fiz, eu sempre falei a vocês que eu tentei aplicar um modelo, Fernando, linear. Então, vou aplicar o modelo linear. Não conseguia aplicar o modelo linear com a qualidade. Ele gerava esse modelo, mas o resíduo não pode ter dependências. Ele não pode estar enviesado. Ele tem que ser livre de... Ele tem que ser independente. Os erros... O resíduo seria o erro, pessoal. Quando você faz qualquer modelo, você tem uma distância entre o valor real e o valor do modelo. Isso aí é o resíduo, é o erro. É um erro associado ao seu modelo. Não existe um modelo perfeito. Sempre vai haver uma distância do seu modelo para o valor real. Quanto menor essa distância, melhor o modelo. Aí é chamado teste de acurácia ou de ajuste. Então, tem ferramentas que fazem isso, que é teste de correlação, tudo bem. Mas observe, o resíduo não pode ter uma característica de dependência entre si. Eles têm que ser independentes. Então, a gente utiliza um teste para fazer essa independência. Todo modelo tem essa característica, ele tem essa diferença. O professor Disseu está aqui entre nós, aqui assistindo a palestra, ele dá cálculo numérico, inclusive ele deu uma palestra lá no IFPA Camaçari, queria registrar isso, e ele, além da disciplina cálculo numérico, a disciplina importante no curso de matemática, e no curso de engenharia também, e o primeiro tópico a se estudar em cálculo numérico, eu ministro cálculo numérico também, só que cálculo numérico eu utilizo o software Scilab, que o professor Julian, espero que ele esteja ouvindo também, trabalha bastante nas aulas dele. Viu, Fernando? Convido o professor Julian para falar um pouquinho da modelagem no Scilab, vale a pena. Olha, Alexandre, eu fui aluno de Julian e aprendi um pouquinho do Scilab com o Julian, viu? Eu digo um pouquinho porque eu aprendi um pouquinho, porque ele ensinou um montão, viu? Bom registro. Já estamos aguardando ele aqui, se a professora Isabel deixar, né? Porque sempre que eu peço, Isabel diz, ele está cansado, mas a gente quer ele aqui. Grande, eu gostaria muito de também participar dessa palestra com ele, que é meu grande professor na área do Scilab. O Scilab também é um software livre. O Disseu, não sei se utiliza nas aulas, a gente tenta usar nas aulas, porque para a gente que forma professor de matemática, a gente sabe que hoje em dia, na sala de aula, cada vez mais está presente os aplicativos, o computador. Então, a gente também tem que dominar algumas ferramentas de cálculo não manual. Inclusive, os países europeus apresentam para a garotada a linguagem de programação, para a criançada já fazer os códigos, e está tudo interligado com o pensamento racional, né? Está tudo ligado com o pensamento lógico-matemático, que é uma das inteligências do ser humano. Então, eu tentando obter aqui essa comparação dos modelos, mas eu vou falar aqui, gerar aqui mais resultados. Então, aqui nós temos a análise da série, né, decomposta, né? Então, uma das características aqui são os dados. Não dá para ver bem, mas aqui tem uma variaçãozinha maior. Aqui a sazonalidade, esse sinal aqui é muito forte de sazonalidade.
Então, quando eu apliquei o modelo linear, os resíduos não ficaram independentes por conta dessa característica não estacionária da série, né? Ela flutua porque isso aí está ligado ao comportamento do ano, né? A radiação solar, isso já afeta o nível de CO2 na atmosfera. Mas aqui na filtragem, ele indica bem a tendência. Aqui está ligado aos resíduos, né? Variando bastante em relação ao sazonal, né? Então aqui vocês veem que é zero aqui, ó. E essas variações são positivas ou negativas. Então aqui é uma decomposição da série, a gente consegue ver aqueles parâmetros não, aquelas propriedades que estão a tendência, a sazonalidade ou ciclicidade, e aqui os resíduos. Então, tentando responder sua pergunta sobre os resíduos, mostrando ao pessoal. Agora, em relação aos modelos, por conta dessa característica de sazonalidade muito forte, esse sinal forte, o modelo ARIMA, ele não pega, ele é um modelo autorregressivo. Esse gráfico aqui não é tão interessante para discutir isso, mas ele é um modelo autorregressivo, mas ele não está captando bem o sinal sazonal. Então, o Box-Jenkins, ele criou esse modelo para a questão de dados financeiros. Aí o pessoal viu, rapaz, para dados que tem esse sinal forte de sazonalidade, ele não consegue captar tão bem. Então, incorporaram mais o sinal de sazonalidade, que é os outros parâmetros. Lembrando que Box-Jenkins desenvolveram para medições no setor financeiro. Então, ele não tinha essa preocupação. Então, o ARIMA era suficiente. E para fazer essa determinação do parâmetro, nós utilizamos uma diferença, né? Você tem a série, quando você diferencia a série, aqui já é diferenciada. Então, ela está diminuindo aquela sazonalidade, e a gente consegue ver aqui que a correlação entre ela mesma diminui bastante. Mas a diferença dos dois modelos, gente, é exatamente que um não consegue captar bem o sinal de sazonalidade. E aí ele fica frágil, por exemplo, para fazer as previsões. Eu vou chegar aqui nas previsões. Aqui estão os coeficientes. Então, o R, ele coloca aqui para a gente os coeficientes. AR1, que é o autorregressivo. SAR1, que é o autorregressivo sazonal. Então, eu coloquei esses dois coeficientes na fórmula. E o média móvel simples e o sazonal com S na frente. Então, aqui está... Mas isso ele gerou com esse resultado, ó, com esses parâmetros a partir daquela análise que a gente fez. Então, essa é a grande diferença. A pergunta número 3, que eu anotei aqui, foi sobre questão mais de negacionismo, né? O discurso do presidente, de alguma forma, culpabilizou os nativos, os povos indígenas. Um discurso na ONU essa semana. E aí você coloca se isso estaria alinhado com a realidade e também com a questão da natureza. Então, o efeito que essa elevação de CO2 está gerando na natureza já é de conhecimento científico bastante amplo. Tem um painel do clima, tem um grupo de muitos cientistas. Hoje a temperatura média do ar está subindo, já tem estudos bem aprofundados sobre isso. Já tem a temperatura à noite está esfriando menos, o mar está mais aquecido, estão colocando-se em risco aí os corais. Eu não sei que mundo a gente vai deixar
para os nossos, no caso, filhos e netos, porque com certeza vai ser um mundo mais quente. Não sei se isso vai gerar mais doenças respiratórias, efeitos climáticos, por exemplo. Então, será que é um fator humano nisso tudo? Há a negação, né? Há uma classe de cientistas que nega isso, e é o que acontece no governo americano, que acaba discordando dos métodos utilizados para as organizações, a Organização de Meteorologia Mundial, por exemplo, que é uma que estuda bastante o clima. Então, é um negacionismo muito grande da ciência. Hoje se fala até na Terra plana, tem grupos que falam nisso. Então, a gente está vivendo um drama, né, científico. Não sei o que a gente errou, que a gente permitiu que o pensamento não científico invadisse tanta política. Cabe a nós, educadores, Fernando, rever o que a gente está ensinando na sala de aula, que o que já ensinou, né, que eu já tenho 20 e tantos anos, 25 anos de sala de aula, que o aluno está valorizando menos o conhecimento científico. O aluno não, o cidadão. Lembrando que a nossa LDB, ela fez uma mudança no ensino, ela é de 96, né? São 25 anos, 24 anos, né? E ela trouxe esse olhar, temos que ensinar a ciência, matemática, para o exercício da cidadania. Ela está conectada com a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã. Então, em 1996, eu vivi essa transformação, né? Eu trabalhava com a matemática muito centrada nela mesmo, pouca resolução de problema. Aí vem, olha, a LDB está mandando você contextualizar muito mais. Aí veio os PCNs. E hoje a gente está voltando um pouquinho para um pensamento mais radical com a BNCC, um pensamento muito voltado para a competência. Mas nesse caminho todo, a gente tem que fazer uma reflexão, porque há um negacionismo muito grande em relação à ciência na política, né? Não sei se é não sei se é uma questão ideológica apenas. Pode ser que a ciência não tenha sido valorizada por nós, por exemplo. E os dados que você colocou aqui de 1958 a 2022. Então, como eu coloquei no começo, o site mostra esses dados. São dados de livre acesso. Há vários dados de livre acesso. Por exemplo, o INPE, todas as imagens você consegue obter no site do INPE. Imagens das estações de clima. O Instituto Nacional de Pesquisas também, é outro órgão do governo, também disponibiliza todos esses dados. Então, o professor de matemática está ali, vai e busca esse dado, pode gerar um gráfico, pode gerar uma estatística, pode gerar outros valores nesse sentido. E em relação à previsão, como foi um ensaio, eu, na verdade, não encontrei muitas referências relativas à modelagem da curva de Killing. Não achei muitas referências. Eu achei alguns trabalhos, Fernando, usando a curva de Killing em correlação com o PIB. Então, agora mesmo nessa pandemia, você houve uma baixa na atividade econômica, o PIB foi retraído, a emissão de CO2 caiu e a curva, de certa forma, não cresce no mesmo ritmo. Então, encontrei um trabalho de um chinês, os chineses estão publicando bastante, e ele faz essa correlação, achei interessante. Mas nesse ensaio que nós fizemos juntos aqui, Fernando, não houve uma validação do modelo. Eu teria que fazer alguns testes em relação a ele gerar uma acurácia maior em relação aos próprios dados.
Será que esse modelo está gerando um coeficiente adequado para os próprios dados que ele utilizou? Então, esse teste não foi feito assim, tanto rigor. São alguns testes de acurácia que eu não utilizei. Afinal de contas, eu tive um pouco tempo. Na verdade, esse trabalho também eu apresentei na banca de titular da UNEB. Então, eu apliquei esse trabalho lá. Foram 2 meses de trabalho de pesquisa. O primeiro modelo que eu apliquei foi o linear, tão conhecido aí, né, a função afim. Utilizei o modelo linear porque eu pensava que ali gerava um gráfico bem... Mas aí os resíduos deram problema. Joguei um polinômio, grau 2, grau 3, não sai por conta dos resíduos. Então, a partir, vou ter que buscar um modelo mais aprimorado, um modelo que é ensinado nos cursos de pós-graduação, que é o ARIMA, SARIMA, tem outros modelos de regressão dinâmica, todos paramétricos. Tem modelos não paramétricos também, mas não foi o caso. Então, a previsão que está aí, dá para gerar um paper, viu, Fernando, esse trabalho? Mas os colegas estão ouvindo e os estudantes, dá para gerar um artigo, mas com certeza, se for para uma revista qualizar, o pessoal, está faltando tal teste, vá fazer os testes aí, porque esse modelo precisa de uma maior validação, modelo de previsão. Então, eu queria colocar dessa forma, acho que nós que somos professores das ciências da natureza e ciências exatas, né, que são uma grande área, né, ali, né, na CAPES, no CNPq, né, quando a gente vai colocar lá no Lattes, área grande, ciências da natureza e ciências exatas e da natureza. É uma grande área. Temos que ajudar também no pensamento científico, valorizar esse pensamento científico. Não é só ensinar, mas mostrar aplicações, como é o caso dessa modelagem, contextualizar, para que realmente o nosso aluno valorize mais o conhecimento científico e não haja tanto negacionismo. Boa, Alexandre, obrigado. Muito boa as respostas, super elucidativas. Eu que continuar, dar um salve aqui ao professor Fábio Rodrigues, ao professor José Borges, que está aqui conosco, né? Participando. Meus colegas aí do IFBA Camaçari. Isso. Professor Fábio é recém-doutor, convide ele também, que ele tem uns trabalhos interessantes nessa aplicação em engenharia de modelos também. Ele usa um software livre, claro. Ele gera uns resultados. Lembrando aos nossos estudantes que hoje tem muito software livre e com respeito científico. Não precisa ir atrás de software pagos. Infelizmente, eu não sei como é que está a condição em Salvador aí, né? Mas a gente coloca no plano de metas, coloca para comprar e não vê um recurso, infelizmente, né? Nós estamos vivendo um momento difícil também na instituição IFBA. Eu digo em todo o campo educacional, né? Em termos de investimento, nós estamos com um problema sério. Bom, eu tenho uma pergunta aqui da professora Norma, e que ela indaga o seguinte, Alexandre: por que a opção pelo programa R? Qual o diferencial dele em relação aos outros? Eu queria só complementar essa pergunta. Eu fiz aqui uma anotação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa R, sobre o software R para o nosso público aqui, né? Principalmente os meninos da formação inicial. Eu vejo aí um pouco de linguagem de programação. Eu queria que você desse uma dica do porquê da escolha, da importância desse programa também para a área de estatística, né, me parece. Enfim, falasse um pouquinho dele, né, se você pudesse. Enquanto isso, eu estou aguardando também mais algumas questões que podem vir do público. Ainda está no tempo de mandar, porque aí a gente já está encerrando as questões, né, para a gente partir para a finalização. Já a professora Norma vai colocar o link aí
para quem participou e quem quiser adquirir o certificado. Pois não, professor Alexandre? A pergunta importante. Como eu falei no toda a apresentação, a gente está usando aqui ferramentas computacionais livres, né, sem necessidade de licença. E como é que elas são criadas, né, essas ferramentas? A universidade disponibiliza essas ferramentas para quê? Para o avanço da ciência. Então, o R é um projeto que iniciou-se numa universidade europeia e que ganhou o planeta, vamos dizer assim. Porque ele funciona a partir de contribuições. Ele funciona a partir de contribuições de várias universidades. No Brasil, tem a Universidade do Paraná, São Paulo, que fazem, chamam pacotes. Seriam aplicativos, hoje em dia a gente usa esse termo, né, no celular. Você quer um aplicativo para calcular, simular alguma coisa em matemática, você consegue baixar no Play Store. Então o R também tem essa possibilidade de você obter um pacote que faz um determinado procedimento cálculo. Se fosse fazer, você criar todo o código, você demoraria bastante. Então você vai lá, faz o download do pacote, está aqui a tela principal, o R Projeto, e aqui você pode, né, fazer o download, a última versão está aqui, 4.03, e se alguém for bom de programação, pode inclusive desenvolver um pacote, né, e contribuir com toda a biblioteca que está à disposição desse projeto, que está espalhado no mundo inteiro. Todo mundo faz uma contribuição. Ele não é tão utilizado assim em matemática, né, mas quando a gente fala, por exemplo, que o professor de matemática também tem que dominar a estatística, é porque os livros de matemática, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio agora, e o BNCC confirma isso, tem que ensinar estatística e probabilidade. Então, a gente tem que dominar algumas ferramentas de estatística também na formação do professor de matemática. E aí ele vai começar a dominar aquelas variáveis mais simples, média, mediana, o desvio padrão, que está ligado à variação dos dados, a questão dos quartis, que estão usados também em fração, né? Primeiro quartil, o segundo quartil é a mediana, né? Terceiro quartil, percentis, que estão ligados às divisões decimais, e tem outras ferramentas estatísticas que cada dia mais estão incorporadas ao ensino da matemática. O BNCC confirmou isso. A estatística e a probabilidade devem ser ensinadas, inclusive o BNCC coloca a matemática como uma ciência que deve ir do primeiro ao terceiro ano. Algumas ciências perderam isso, né? Essa possibilidade de ser ofertada aos 3 anos. O Instituto Federal agora está revendo sua oferta de cursos por conta disso, para reduzir para 3 anos. A nível de resultados, pode ser um ganho para o aluno, que forma mais rápido, né? Mas pode ser que haja uma perda de qualidade nesse pensamento científico, né? Que deve ser valorizado. Então, vai haver perdas em ciências, em química, vai haver perda em sociologia, que é uma ciência humana. Mas falando do R aqui, ele está aqui gratuitamente, você faz o download. Hoje, com o YouTube, tem várias aulas como utilizar. Então, um estudante que se interessar por utilizar o R, totalmente livre, é só fazer uma citaçãozinha, né, que é importante. E ele tem aqui também a Fundação R, né, que
exatamente sem fins lucrativos, que organizou esse... Eu não me lembro bem a origem do nome, parece que os dois primeiros cientistas tinham letra R no primeiro nome, aí chamaram de R. Não sei se respondia bem a Norma, né, Norma? Porque tem outras ferramentas de estatística que também são livres. Mas o que eu digo assim a meus alunos lá, ninguém bate mais o GeoGebra em termos de geometria dinâmica, ensino de geometria, o GeoGebra é imbatível. Na área de estatística e de modelagem, o R também acho que é imbatível. E todos os dois são ferramentas livres. Então, a gente tem que usar essas ferramentas livres e usar e abusar, vamos usar assim o termo que a gente usa no dia a dia. Ok, Alexandre. Tem mais uma pergunta aqui do professor Disseu, mas eu tenho a impressão que você já respondeu. Ele pergunta aqui quais os pacotes do R que você usou. Não respondi não. Eu vou ter que completar aqui o código, né? Esse código está aqui, eu vou abrir um pouquinho para ver aqui mais ou menos os pacotes. Então aqui eu criei um tutorial. Aqui eu digo que é tutorial porque eu vou colocando algumas informações. Se alguém me pede, eu tô aqui, tem esse tutorial. Eu não boto só os comandos, eu coloquei aqui algumas questões. Aqui é um pacote, né? O T-Series. Eu fiz aqui o Require, ele vai baixar esse pacote. Que eu me lembro foi esse. E com ele eu consegui fazer tudo relacionado aqui. Deixa eu ver se eu usei aqui, tive que baixar aqui um pacote de testes. Observe que tudo isso aqui, gente, esse hashtag, né, que é o antigo, a gente chamava jogo da velha, é comentários. Não entra no comando, não. Tudo aqui é comentários. Então, eu escrevo tudo aqui porque quando alguém me pede, já vai utilizando tranquilamente. Falando nisso, existem as comunidades, viu, Fernando? E pessoal, ligadas ao R. Você vai lá, eles disponibilizam vários códigos. É só procurar a comunidade do R. Tem no Brasil, tem vários países. Então aqui tem o modelo Arima, não precisou baixar nenhum pacote. Sim, aqui tem esse TS para fazer o diagnóstico. Esses aqui são testes que eu apliquei também através do T-Series. Se não me falha a memória, basicamente foi 1 ou 2 pacotes para ele gerar os resultados. E eu disponibilizo aqui aos interessados esse código. Sem nenhum problema. Apesar de que ainda não gerou minha publicação, viu? Mas no científico, né? De divulgação, né? Inclusive tem um doutorado no IFBA que é em divulgação científica, né? O DMDC, né? Em divulgação científica, em epistemologia da ciência. O IFBA está caminhando assim para uma oferta muito grande também de pós-graduação. Parabéns ao IFBA, parabéns ao NEB também, que está caminhando nesse sentido. Eu acho que eu respondi, né, Disseu? Eu não tenho certeza, mas querendo o código, coloca à disposição. Bom, Alexandre, a gente queria já começar iniciar o final, né, vamos dizer assim. O professor Disseu está dizendo que sim, que foi respondido, que lhe agradece. E nós aqui, da comissão organizadora desse evento, em nome do GT4 da LICMAT, lhe agradecemos piamente por esse momento tão interessante, né, de troca de conhecimentos, né, e de você trazer uma coisa tão interessante, né, como a questão da matemática aplicada, né, do objeto matemático aplicado
para outras áreas, vou chamar assim, né? áreas que tanto nos interessam, né? Então, foi maravilhoso estar com você aqui. Parabéns pela pesquisa que você vem desenvolvendo. Parabéns, inclusive, pelo trabalho que eu sei, que eu tenho acompanhado, que você tem feito lá na licenciatura de Camaçari. Tem um encontro aí, né, Alexandre? É bom a gente também falar aqui. O primeiro encontro das licenciaturas do IFBA. Você quer falar, Alexandre? Fique à vontade. Eu prefiro que você, que é o nosso anfitrião, fique à vontade para falar. Então, é só para anunciar ao público que está aqui que vem aí o primeiro encontro das licenciaturas de matemática, que estão sendo organizadas pelas 5 licenciaturas, né, que nós temos no Instituto Federal da Bahia, Campus de Camaçari, Campus de Valença, Campus de Eunápolis, Campus de Barreira, e 2 licenciaturas é a presencial do Campus de Salvador. Portanto, esse evento acontecerá, já está com as inscrições abertas, e, inclusive, já está com as submissões abertas, né? Me parece que fecha amanhã, dia 25. Nós temos divulgado muito aqui no campus de Salvador, já temos para lá de 400 inscritos, né, Alexandre? Maravilha, muito bom. E a gente acha que vai chegar, inclusive, na casa dos 1.000, que o pessoal começa a se inscrever perto do evento, né? Mas, enfim, o evento acontecerá no dia 15, 16 e 17. 15 é o dia do professor, nós vamos comemorar juntos, eu espero vocês lá, e olha, vai ter muita coisa boa, vai ter um som legal, vai ter professores também importantes, né, que a gente conhece, que tem trabalhos de pesquisa conhecidos aqui na nossa comunidade de matemática, né? E vai ter mesas redondas também muito boas, além, claro, da sessão de pôsteres, né? Que vai estar disponível no último dia, no sábado. Vai ser muito interessante, eu peço a vocês que participem, pelo menos na inscrição, ou que submetam o trabalho. O professor Disseu pergunta se haverá prorrogação, eu não estaria aqui autorizado a falar, mas Alexandre vai falar. Nós somos da comissão, né, organizadora, Fernando, mas a gente deve fechar essa prorrogação, né, inclusive porque, em geral, os eventos sempre dão mais um prazo, né, que o interesse é a inclusão. Inclusive, a gente discutiu bastante no grupo de coordenadores, o professor Fernando foi o que mais defendeu a inclusão, né, que todo mundo possa mandar trabalhos, estudantes, professores. Só que é um momento, assim, um pouco de distanciamento, distanciamento muito grande, para a gente motivar o pessoal. Cabe a nós, professores, também dar nossa contribuição, submeter trabalhos e chamar nossos orientandos, nossos estudantes para participar. É um efeito colateral da pandemia, né? A gente começou a usar as ferramentas de comunicação virtual, de webconferências, e aí surgiu esse encontro da reunião de todos os coordenadores, e vamos fazer um evento que possa congregar todos os estudantes, professores. Eu não lembro do total de alunos que nós temos no Instituto todo, mas chega a mais de 600 fazendo matemática. Se colocar os professores, deve dar em torno de 100, 150, e o pessoal de fora a gente espera mais de 1.000 inscritos, e um evento totalmente virtual, que a gente convida vocês de coração a participarem e apresentarem seus trabalhos. Preferência participarem com trabalhos. Mas caso não tenham, participem, e vale a pena. Ok, Alexandre, muito obrigado a você mais uma vez. Estamos encerrando. Professora Norma, quer fechar? Professor, uma coisa para nos dizer? Fique à vontade. Tranquilo, Fernando. Agradecer, né? Agradecer ao professor Alexandre, aos estudantes que estão aqui, aos professores também que estão participando, e
elevando ainda mais a nossa palestra, as nossas quintas matemáticas. Dizer para vocês também que nós vamos continuar. Em outubro teremos outro momento, em novembro também a gente está aí se organizando para fazer um novembro especial, né? Com a temática do mês, voltada para a matemática. Então, gostaríamos de ter mantido as quintas matemáticas, né, toda semana, semanalmente, como fizemos no primeiro momento. Mas o retorno às aulas tem acarretado muito trabalho para nós, e aí nós optamos por essa nova formatação, né? Então, só agradecer mesmo e se colocar à disposição aí para outros momentos, tá? Alguns já preencheram o formulário, o link está no chat, né? A gente permanece ainda uns 15 minutinhos com ele aberto. É isso. Boa noite a todos da minha parte. Esse evento está sendo gravado, né, Norminha? Então logo a gente vamos divulgar todos os vídeos. Para aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que puderem avisar os colegas que não vieram, não puderam vir. Mas é isso, queria agradecer os intérpretes, tá bom? Obrigado a todos, podemos encerrar então. Tchau, tchau, felicidades. Obrigado pela presença. Obrigado a todos. Até o encontro de matemática. Vou tirar o compartilhamento para fazer uma foto. Pronto, vamos fazer uma foto, é verdade. Vamos fazer uma foto. Bem lembrado, bem lembrado. Vamos todos fazer uma foto, se puderem. Eu que tiro? As câmeras. Eu vou tirar por aqui. Por favor. Já tirei. Liguem as câmeras. Demora um pouquinho. Aí. Professor Rúlia, dá um tchauzinho, professor Rúlia. Professor Rúlia não pode faltar. Já tirei uma. Tirei uma foto só. Pronto, professor Disseu, cadê professor? Anne, Fábio, Isabel, José Borges. Thaís, Tainá. Cadê Lerita? Anne. Isaac e Tainá, obrigado. Professor José Borges, professor Fábio, professor Isabel. Anne, cadê vocês? Anne não quer aparecer, tá vendo? Não vamos forçar a barra. Estão dando tchau. Obrigado, então. Compreendemos. Tchau, tchau, felicidades. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Encerrar, viu? Obrigado, Norma. Obrigado, pessoal. Viu.